Olá pessoal, desejo que cada um de vocês estejam bem. Se você está chegando por aqui agora, se você está assistindo pelo nosso canal do IGTV ou talvez assistindo gravado no YouTube, você está aqui assistindo o Diálogos Mira e Vai. Deixa eu ver quem está chegando, Joilson. Oi meu querido, que bom que você está por aqui, Jô. Vou estar com vocês no domingo, hein? Se Deus quiser. E nós estamos aqui hoje para dar sequência a uma série de diálogos que nós estamos promovendo. Nós estamos conversando com líderes e representantes de algumas religiões. A nossa convidada já chegou, já vamos trazê-la para cá e também para a turma dela receber a notificação de que ela está online. Daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais. Vamos só fazer a conexão com a Andrea e a gente chega. Continuando, então, a gente está fazendo uma sequência, uma série de diálogos com pessoas, líderes e representantes de algumas religiões. Ano passado nós fizemos essa mesma introdução. Eba! Oi! Gente, olha, o papo é um pouco punk, mas quando eu olho para essa mulher, o meu coração se enche de alegria. Oh, meu Se Deus! eu pudesse e a agenda dela desse, eu marcava um ao vivo por mês com esta criatura. Primeiro, para a gente rir muito. Ah, Segundo, sim, para que vocês possam rir. Porque, definitivamente. porque a Andrea tem uma pegada linda e espiritual, que quando a gente começa a conversar, a gente viaja. Mas enfim, deixa eu me concentrar, porque quando eu vejo essa mulher eu me desconcentro. Jorge, se você estiver, Jorge, se você estiver assistindo ou depois vai assistir, não é uma Vai. cantada. Você sabe muito bem qual a fruta que eu gosto. Mas, mas eu tenho crises bissexuais, hein? Ai, ai, ai. Morri. Principalmente de certas pessoas vestidas de Xena. Rapaz, isso é muito velho. Acho que eu nem caibo mais naquela fantasia. Ah, que nada! Que nada! Faz um reboot. Rapaz. Faz aquela Bora lá, gente. extensão que a Como gente tá? coloca na lateral da roupa, né? Bota aquela extensãozinha na lateral da roupa. Ah, deixa eu aumentar meu volume aqui, ideia. Pronto. Pessoal, continuando. Então a gente está numa série de diálogos com alguns líderes e representantes de algumas religiões. Não dá para abranger todas, até porque é tempo, agenda, é muito complexo. Mas no ano passado nós conversamos com alguns deles e nós estamos fazendo uma nova visita a essas pessoas. E já desde mão agradeço por Andréa estar aqui, ter aceito esse convite novamente. E a Andréia é uma das pessoas que vai compartilhar com a gente uma história muito punk, porque a visão desse bate-papo é um ano depois. Nós conversamos em maio de 2020, estamos agora em maio de 2021, então, um ano depois, o que aconteceu? E eu acompanhei cada um desses convidados ao longo do ano. Não porque eu sou stalker, não é isso, mas é porque são amigos, são colegas, eu acompanho o trabalho deles e tudo, então eu percebi que muita coisa aconteceu na vida deles, tanto no cenário Covid, tanto no cenário da vida pessoal e profissional. E esse bate-papo aqui é para a gente poder abrir todo esse leque de opções, mas principalmente alinhando tudo isso que a gente vai conversar com a vida espiritual. E por isso que eu, de maneira muito diplomática, eu falei, não, eu vou chamar cada uma das religiões que eu tenho acesso. Então, espírita, católica, evangélica progressista, evangélica inclusiva. Se você não sabe o que é evangelho inclusiva, é a evangélica que não discrimina a homossexualidade. É outro babado complexo que o papo não é aqui agora. Budista, Eu como eu achei que era falei, progressista, mas ok. mas também tem, mas é porque os progressistas eles não assumem por Ah, tá meio bom. do dízimo. Abafa o caso. Mas enfim. E aí, budista candomblessista, né, que vai ser amanhã, o Pedro Ivo. Então é esse arcabouço de conversas. E a pedidos de algumas pessoas que não têm rede social, acredite, pessoas são libertas das redes sociais, elas não têm redes sociais. Elas, Jean, leva o teu material para o YouTube. E eu, com muito medo de ser criticado,
Passei um ano sem levar nada para o YouTube, mas esse ano, depois dessa crise novamente de Covid, né, esse terror desse trimestre de 2021, Errou. eu passei novamente por uma crise, mas é bom que essa crise me fez pensar muito e eu resolvi ir para o YouTube. Então nós abrimos o nosso canal no YouTube, estamos com dois canais lá, o Jean Charles Machado e o Vida de Cinéfilo, que já está cheio de conteúdo. Esta bela mulher que você está vendo aí, abaixo de mim, ela vai estar amanhã, a partir de amanhã lá, tanto na conversa do ano passado, como essa conversa de hoje. Eu vou me Legal. calar agora, que eu vou dar aí um minutinho para ela se apresentar brevemente, ela volta a bola para mim e a gente inicia esse bate-papo, tá bom? E de antemão, para você que está passando, está vindo, está dando play, deu pause, está lavando louça, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deia, você. Então, meu nome é Andréa Salles, eu sou espírita desde os 11 anos de idade, por livre e espontânea vontade. Eu decidi mudar de religião nessa idade quando a minha irmã me entregou o livro Nosso Lar, do Chico Xavier. Eu já era uma leitora voraz de muita coisa, né? Eu já lia muito, né? Tanto é que virei jornalista, né? Então, desde a contragosto da minha mãe, né? A minha mãe nunca aceitou muito bem a minha religião. Ela, ela sempre dizia assim, quando a gente conversava do tema, né? Ela dizia assim: minha filha, esse negócio aí, você tá pegando santo agora? Aí, aí, Eu não posso rir muito, senão a minha mesa balança. Por isso que eu me pois é. afasto. Aí, quando eu tava de bom humor, eu ficava calada. Quando eu tava de mau humor, eu virava para ela e dizia assim: mãe, quem me dera que fosse santo, né? Porque o espírita pega de tudo menos santo, né? Os santos passa bem longe daquele pessoal que a gente pega. Então, assim, Imagina, assim, não sei como que foi, mas imagina quando ela teve a consciência do que é uma legião de obsessores. não, na verdade, assim, Misericórdia. eu já encontrei com ela na espiritualidade, né? Quando ela faleceu, gente, acabou, eu acabei que já entrei em muita coisa aqui, né? Pois Então, é, já fiz a introdução. Gente, essa é a Andrea Sarli, jornalista espírita, autora de livros, tem dois ó, livros. tem. No finalzinho eu vou dar um tempo para ela poder fazer o marketing do livro Opa! dela, nem combinei isso com ela. Você tá com eles aí, ideia? Ó, botei um ali atrás, o primeiro, ó, porque é uma trilogia. Aí o Ótimo. primeiro tá ali. Isso, bem legal. Daqui a pouco, lá no finalzinho eu vou deixar ela falar sobre Beleza. isso. Mas, gente, bora lá, porque o conteúdo é muito grande. Eu não vou segurar a Andrea. Eu vou fazer só uma hora de ao vivo com ela. A Andrea tem família, ela tem horário. Então, eu vou me centrar na uma hora. Então, eu vou ser muito objetivo. A Andrea, ela como eu, fala demais. Então, se eu perceber que ela está indo muito além, eu vou trazer ela novamente para o centro, Pronto. porque eu quero centralizar no conteúdo que ela tem para nos passar. E, gente, é muita coisa. É muita coisa. E eu fui com muito zelo, muito cuidado para convidá-la, porque é uma situação muito delicada que muita gente sofreu e está sofrendo com essa situação ainda no mundo e infelizmente no Brasil. E eu preciso me controlar porque é uma mistura de raiva, de puto, de tudo, e eu não quero passar essa energia ruim para vocês. Então, eu vou manter o nível e perdoem, o assunto vai ser sério, mas se eu e a André dermos alguma gargalhada no circuito, entendam, é bom. Tem que rir da desgraça, né, Jean? Tem que rir, é para aliviar o trem, porque o É isso negócio aí, tá para aliviar o foda. trem. E é Mas eu vou foda tentar porque me manter no espiritismo, tá? Vamos, gente, vamos equilibrar a energia. Vamos lá, Deia. Primeira pergunta para você, minha querida. Primeiro abração. Ó, gente, eu preciso falar. Eu e André, nós vamos conversar em julho, tá bom? Em julho vamos conversar sobre o filme do Divaldo Franco. Assim, desde o ano passado que a gente está com essa marcação. Aconteceu muitas coisas, mas esse ano a gente vai conseguir marcar. Na verdade, já está pré-marcado. Na primeira semana de julho, vou confirmar a data ainda, mas na primeira semana de julho, eu e a André vamos estar aqui, aqui não, lá no canal, no perfil Vida de Cinéfilo, conversando sobre o filme espírita do Divaldo Franco. Eu vou dar muita gargalhada com o André, Super gente. ansiosa, super ansiosa. Aí eu, né? Vamos lá.
Gente que está chegando, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Deia, um ano depois. E como eu já tinha negociado com você, você não vai falar sobre o Jorge ainda. Eu quero centralizar agora, essa pergunta é a Andréia, pessoa, tá bom? Não estou falando da esposa, não estou falando da mãe, nem da empresária, jornalista e nem da autora. É da Andréia Pessoa ainda, se conseguir. Andréia, um ano depois, como que você vê esse início de ano? Nós já estamos aí entrando para o final do primeiro semestre. É surreal, parece que eu estou num loop assim de tempo que não sai de 2020, é sinistro. Mas e você? Qual foi a sua sensação de ter passado pelo que você passou e começar 2021, digamos, esquece o Jorge, mas o cenário total, na mesma? Ok. Primeiro, deixa eu mandar um beijo para duas grandes amigas minhas que entraram aqui, que Mande! é a Andréia, minha xará, e a Drica, né? Beijo para vocês. Jean, olha, ninguém esperava a segunda onda do jeito que ela veio, né? Consequentemente, eu também não. Né? Eu tinha planos de agora estar fazendo outras coisas, de estar tocando outros projetos, né? Eu não tinha plano de ainda estar em casa, com medo desse danado desse Covid. Né? Então, não é fácil, porque você planeja um home office aí para 6 meses no máximo, e o home office já passou de um ano, né? Porque eu, pelo menos, estou de home office desde o dia 17 de março do ano passado. Né? Então, aí é conexão de internet que de casa precisa melhorar, os procedimentos para que tudo funcione dentro da empresa melhorar, ou no mínimo se estabilizar, né? É a questão do psicológico das pessoas, porque as pessoas estão em casa também com o mesmo medo que todo mundo, né? Só que a coisa precisa girar com segurança. Então, acho que o momento que eu vivo hoje, em relação ao ano passado era aquela coisa assim, todo mundo em casa e não bota o pé na rua. Acabou. Agora, a gente precisa escolher o que vai fazer, porque também não dá para continuar 100% em casa, como eu fiquei, por exemplo, sem botar o pé na rua, de 17 de março do ano passado até 1º de agosto do ano passado. Né? Sem botar o pé na rua. Zero. Entendeu? Então, agora já tem que escolher a questão de vai no mercado, vai na padaria, né? Até porque senão a cabeça enlouquece. Você começa... Uma coisa que eu percebi nesse período do ano passado, que eu fiquei direto sem botar os pés na rua, e aí eu vou te falar, eu não quero chamar de azar, né? Mas o dia 1º de agosto foi o dia que todos nós nos contaminamos aqui. Olha só. Né? Você tem a data, né? Eu tenho a data, sim. Eu tenho a data marcada, depois da sua fala eu vou falar. Eu tenho a data do meu primeiro sintoma. Vai lá, continua. Pois é, não, eu tenho da contaminação, porque eu estava em casa desde o dia 17 de março. E eu caí dia 4 de agosto. E eu só saí no dia 1º de agosto. Onde eu fui contaminado? No lugar que eu fui. Óbvio. Pois é. E assim, uma coisa muito idiota, sabe? Eu estava embaixo, numa área de ar-condicionado, que é uma coisa que eu não faço mais. Eu não entro mais em lugar com ar-condicionado. E tirei a máscara para beber água. E aí botei. Nossa. E assim, provavelmente a pessoa assintomática estava embaixo do ar e eu peguei aquela corrente que veio. E eu fui a primeira a cair. E aí... Então, assim, é traumatizante. Mas hoje eu não posso mais ficar daquele jeito do ano passado. Então, esse ano eu escolho aquela coisa. Eu vou no mercado, aí vou comer uma coisinha na rua, vou comer, de vez em quando eu como. Aí eu saio com álcool e só sento em lugar fechado, em lugar aberto, ventilado, no meio do quintal. Né? Eu fui até no como é o nome que é restaurante? Fred. Aí sentei lá do lado, nem sabia que o Fred tinha aquele restaurante do lado, aquelas mesinhas do lado de fora, sentei lá. Eu sentei, o que aconteceu? O passarinho cagou em mim, tu acredita? Eu com meu vestido novinho, nunca saio! Nunca saio! Porra, saí. Mas isso em algumas culturas é boa sorte, é dinheiro. Rapaz, eu tô esperando a sorte chegar, tá? Em algumas culturas, isso é dinheiro.
Quando eu andava com meu carro aparecia cagado, eu falava, ô Glória, muita grana. Então, eu tô Ixalá, muito esperando a ouro. sorte chegar. Por enquanto, foi só meu vestido novinho que eu comprei. Sabe aquela coisa que você compra na pandemia e fala, ai, quando eu puder usar, eu vou sair, vou usar ele. Botei o danado do vestido, o passarinho foi mais aquela cagada bonita, sabe aquele passarinho? Mas tudo Ô, bem. Andréia. Não fiquei Mas chateada porque aí, eu tava na rua, sabe? Andréia, eu super entendo você nesse contexto. Aqui em casa, eu e o Alexandre, cara, é louco. Primeiro, a gente passou o ano de 2020 também dentro de casa. Claro que eu fazia saídas básicas, mas se lembra da conversa? Aqui, cadê o meu? Aqui, ó. Eu só ando com ele. Pronto, Pego sou o eu, item, levo, jogo na mão, em tudo. Era sou tudo eu, isso. sou E eu. eu tenho aí em novembro, o Alexandre doido para viajar, e eu falei assim, deixa eu motivar o cara, né? Eu não quero ser o O estraga chato da prazer. casa. A É. gente não sabia como ia estar, mas é assim mesmo. Marcamos viagens, São Paulo capital, São Paulo Aham. litoral, 14 dias, reservamos Airbnb, tudo marcado. Dia 17 de dezembro, Hum, me ataca o primeiro sintoma. putz, 2 semanas depois, o Alexandre. Graças a Deus foram sequelas leves, mas ah, mesmo assim, cara, me baqueou. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é super interessante. Eu não sei qual mês, deixa eu ver aqui. Enfim, eu acho que é não, de abril. Abril desse ano. aham. Aqui. Os efeitos da Covid no cérebro. Eu Ai, meu sei o Deus. que eu tenho hoje. Eu tenho hoje síndrome da fadiga. Como que é o nome? Síndrome da fadiga crônica. É isso que eu tenho. Eu estou aqui falando com a Andréia, falando com vocês, eu já estou cansado. Só esse gesto, só esse falar já me cansa. Eu vou lavar uma louça, amor, minhas pernas já dói, já fico cansado. Além de lapsos de esquecimento. Eu tenho esquecido palavras básicas. Eu vou montar uma frase e eu esqueço a palavra. E aí eu preocupado, né? Aí chega a revista, eu vou ler, tá aqui tudo que eu tô sentindo. E além de outros Eu casos vou, bem eu vou comprar essa horrorosos. revista aí, mas é Então, abril, né? é de abril de 2021 já. É Ah, tá. agora. É Eu vou muito legal, caçar. gente. É, eu vou caçar. Essa matéria tá interessante. Eu não tive tempo, porque às vezes eu pego algumas matérias, gero cards e jogo nas redes. É porque eu não tive tempo. Na verdade, eu não tive saco. Eu tava puto, para falar a verdade. Por isso que eu não quis fazer. Mas eu tenho que fazer para divulgar para as pessoas. É Então, bom, é bom, é bom. a ideia, a gente cancelou tudo, cancelamos viagem. A sorte foi que um dos apartamentos parece que teve infiltração e a dona cancelou, a gente recebeu o dinheiro de volta, mas cancelou tudo. E hoje aí foi dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quase depois de 5 meses, a gente ainda sente. O Alexandre estava ali limpando, ele é professor, então ele enche a mesa de livros durante a semana, muda, outra semana é mais um calhamaço de livro. Ele foi limpar a mesa agora, ele já não aguenta. Eu falei, fica aí que É, termina e fala. É muito sério isso. Então, muito sério e mesmo. André usou uma palavra que eu preciso registrar aqui. Você que é sintomático, meu amor, você é um problema. Porque você, sem querer, você, sem saber, você está transmitindo. Então, se você é um assintomático e é rueiro, você está sendo uma má pessoa. A sua empatia está zero. E eu vou falar, que é sem filtro, é direto no ponto. E eu tenho certeza, Déia, que nós nos contaminamos no lanchinho aqui da esquina. Numa Hum, bendita sexta-feira. A gente foi comprar um lanche uhum. e eu percebi que o pessoal da cozinha estava sem a máscara e sem a arrumação. Eu percebi isso. Tanto que o Alexandre foi essa semana comprar lá e eu falei assim: cancele a compra. Não vamos comer mais lá. Entende? Eu ainda tenho medo de recontaminação, né? De É, se contaminar de novo. eu fiz o exame sorológico, que é o da recontaminação, né? E aí, Dri? E aí, Eu Dé? sou o índice mais baixo da casa, ou seja, eu serei novamente a primeira a ser recontaminada. Assim, Porque eu vou falar algo é que eu não, triste. eu vou falar algo que eu não tenho domínio. O Alexandre falou hoje. A gente vai fazer também amanhã um novo teste para saber se a gente já está com os. Ai, meu Deus, É gente, não vou isso, saber os falar. anticorpos, é o O sorológico. anticorpos, isso, Isso, é o exatamente. Isso. IgG. O teste é o IgG. IgG. É, A você gente tem vai que estar fazer acima amanhã de de 15. novo. Você tem que É, estar acima de 15. Eu o tô máximo que a, 20.
o máximo que a gente fez, assim, o início desse ano, eu fiquei muito puto. Janeiro doente, fevereiro doente, É, março eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. E agora, abril, eu respirei fundo, falei, cara, vamos produzir de novo, vamos continuar nosso trabalho. Não é, tem condições de a gente ir pra não rua, tem vamos voltar ao jeito. nosso trabalho Já, novamente. não tem jeito. A gente está aqui, Não tem estamos jeito. fazendo, tem que fazer do jeito que dá, do jeito que é possível. E as Senão, pessoas têm gostado, então vamos lá. Deia, agora, vai. gente, eu vou entrar no campo da Andrea, que eu não sei como a Andrea tem falado isso. Eu nunca conversei com a Andrea, a não ser quando ela mandava alguns status do quadro clínico do esposo dela. E eu levantei a mão e falei, Andrea, me deixa porque eu vou estar orando. Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha procura espiritual, eu tenho meus espaços de tempo de oração. E eu orei muito pela vida do Jorge, pela vida da Andrea, das meninas, por toda a família. Eu tô ficando emocionado já. É, vai Então, eu não piorar. sei eu não sei como que a Andrea vai falar. Então, se a Andrea se emocionar, se ela se engasgar em algum momento, porque é a primeira vez que eu estou falando com ela sobre esse assunto, só vamos respeitar, tá bom? Como me respeita aí, que eu já estou ficando com os olhos marejados. Porque, deixa eu falar, antes de eu fazer a pergunta para a Andrea. Ano passado, em março do ano passado, quando a pandemia estava começando em Brasília, eu cheguei para uma pessoa conhecida e essa pessoa, com uma atitude negacionista, falou: E aí, você conhece alguém que já pegou essa doença? Você conhece alguém que morreu dessa doença? E 2 meses depois, se não me engano, em maio, estávamos chegando aí a 50 mil pessoas mortas no Brasil. E hoje somos mais de 4. Nem sei se já chegou a 450 Já mil passou. pessoas mortas. Já, Já chegou? Já já, chegou? se não me engano, Então, já e hoje chegou. nós somos 450 mil. E essa pessoa me acompanha nas redes, eu acho que ela deve ter ficado com vergonha. Se ela assiste meus vídeos depois, ela vai saber quem é ela deve ficar com vergonha, porque foi muito tolo o que ela perguntou. E naquela época eu falei assim, graças a Deus eu não conheço ninguém. E até segunda ordem, quando as pessoas perguntavam para mim, eu falava assim, olha, até onde essa doença chegou em mim foi no esposo de uma amiga, que é essa amiga que está aqui comigo. Entendeu? E aí meses depois, e todo mundo ficou surtado, porque, Gema, você estava se cuidando. Pois é. Peguei, Nós amor. também. Andréia, vamos lá. Como que foi para você? E aí a gente vai tentar esquematizar, gente, uma ordem cronológica das coisas, para não ficar muito jogado as coisas, tá? Andréia, como que foi para você? Primeiro, a contaminação do Jorge, a internação, a difícil decisão de intubar, porque a intubação, gente, é algo que é muito arriscado. Porque tem gente que morre no ato da intubação. Intubação, depois sair. Ele ficou da intubação, ele ficou em coma, não ficou, Andréia? Ficou 21 dias em coma. Depois do coma e a recuperação dele. Gente, assim, vamos lá. Andréia, contigo. Todos os Jean, ouvintes. eu Vai lá. posso contar a parte espírita, já que o nosso debate aqui é espírita, eu Deve, posso deve. contar a parte espírita, né? Até porque vai ter tudo isso também. Conecta. Fica à vontade, vai Então, lá. eu vou contar para você pela primeira vez. Eu sempre conto a parte material, e aí para você eu vou contar as duas, porque nossa conversa aqui é uma conversa espírita. Tá? Uhum. A gente se contaminou no dia 1º de agosto, como eu tinha te falado. A gente foi eu, o Jorge e a minha filha mais velha, num lugar que eu não vou falar porque o coitado do lugar não tem culpa. Né? Eu acho até que a pessoa assintomática que estava embaixo do ar-condicionado também não devia saber, tá? Eu sempre dou às pessoas o beneplácito da dúvida, sempre. Então, aí, eu já tinha um nervoso dentro de mim, porque em abril, Divaldo Franco soltou um vídeo falando com uma psicofonia do Dr. Bezerra de Menezes. Isso está na internet, é só procurar Divaldo Franco, pandemia, que vai vir esse vídeo de cara. Ele é de abril. E nele, Divaldo Franco falava assim: não morrerá ninguém que não precisa morrer. Né? E aí eu já estava nervosa, porque eu disse assim: meu Deus, será que eu preciso morrer? Será que alguém aqui de casa precisa morrer? Será? Então eu estava já desde abril nervosa. Juro, porque assim, Eu rapaz, avisei, gente, se a gente der algumas rapaz, gargalhadas nesse assunto, releva. rapaz. Pois é. Aí o que aconteceu? No dia 1º de agosto, a gente precisou sair, eu, ele e a minha mais velha.
E aí, provavelmente, porque foi a única hora que a gente tirou a máscara para beber uma água, provavelmente a gente recebeu a lufada de ar condicionado de um assintomático, que devia estar embaixo do ar. E eu caí já, isso foi no sábado, eu caí na terça-feira. Terça-feira eu caí. E caí é a palavra. Você não levanta da cama. Né? Na terça-feira eu não levantei. Aí eu liguei para o Jorge, ela já tinha saído para trabalhar, porque ele estava saindo para trabalhar. Eu falei, Jorge, eu caí. Vou me isolar. E aí ele falou assim, deixa de ser burra. A gente dorme agarrada, a gente se beijou hoje de manhã. Tu acha que eu já não tenho essa porcaria? Eu falei, Jorge, tem certeza? Jorge. Aí eu falei, aí ele, claro, sua besta. Eu falei, essa doença pega só de você respirar, não vai pegar a gente se agarrando de noite? Aí eu falei, e as meninas? Ele falou assim, estavam conosco, não tem jeito. Aí eu falei, tá bom. Aí eu caí na terça, a mais velha que estava comigo no mesmo evento e com ele, caiu na quarta, a mais nova caiu na quinta, essa pegou da gente, porque essa não tinha saído. Ela caiu na quinta e o Jorge na sexta-feira. Né? E aí, o Jorge já caiu muito mal. Muito pior do que eu caí, do que as meninas tinham caído. Né? Domingo era dia dos pais. Domingo era dia 9 de agosto. A gente pediu um sushi e ele olhou e falou assim, não estou bem. Não, vou só beliscar para as meninas não ficarem chateadas. Aí ele deu uma beliscadinha. A gente já estava com o oxímetro em casa. Eu já estava com o médico desde que eu tinha caído na terça-feira, mostrando, dizendo para a gente, faz isso, faz aquilo outro, o tempo todo, né? Telemedicina, me salvou ele. Aí a gente olhou o oxímetro 91. E aí a febre dele constante, 38. Aí eu falei, liguei pro doutor, falei, doutor Guilherme, Jorge está constante 38, com dificuldade de baixar de 38, oxímetro 31 e 91%. Aí ele falou assim, Andréia, tem que ir para o hospital. Porra, dia dos pais. Puta que pariu. Falei, Jorge, desliguei e falei, Jorge, vamos embora para o hospital. Aí ele, vamos embora. Aí fomos, eu levei ele, não pude descer. Isso cara, eu fico pensando assim, a dor de quem... Eu não perdi o Jorge, mas eu fico hoje pensando na dor de quem perdeu, porque a gente não... Eu deixei ele na porta do hospital sem poder descer do carro, porque eu era contaminada. Ele entrou no PS, no pronto-socorro, sem me beijar. E eu tenho a imagem das costas dele indo. Né? Aí o que aconteceu? Eu deixei ele bem na porta, fui para o estacionamento do PS e fiquei lá, isso de tarde da noite, meia-noite. Aí ele virou assim, André, vou me deixar aqui, eu vou ficar no oxigênio, vou subir para o quarto, vai embora para casa. E eu trabalho com um hospital, né? Esse hospital que ele ficou, eu trabalho lá. Né? É um dos hospitais que eu trabalho. E eu sei o que é isso. Não precisava ninguém me dizer, sabe? Eu já estava desde março assistindo isso acontecer. Mas eu não esperava acontecer comigo, sabe? E aí, quando ele falou, vai-te embora, e a gente vai se falando por WhatsApp, e aí ele botou assim, eu te amo e eu vou voltar para casa. E aí eu não conseguia enfiar a chave no carro, eu não conseguia sair. Eu não conseguia sair do estacionamento, a minha mão tremia tanto que eu não conseguia enfiar a chave na ignição. Aí Deus mandou uma amiga minha me ligar, a Drica até conhece, a Andréa Ponte. A Andréa me ligou, porque eu estava falando com ela na hora que eu internei o Jorge. E aí a Andréa falou assim, e aí, o que deu? Eu falei, amiga, ele vai ficar e eu não consigo enfiar a chave na ignição de tanto que eu tremo aqui. Aí ela falou, vou rezar aqui para você, você vai ter força, você vai conseguir. Moral da história. A reza da Andréa Pontes me fez com que eu conseguisse enfiar a ignição e fui para casa. Aí tá. Aí passou, né? E o quadro dele foi piorando. Não o quadro respiratório, isso é que é louco. Ele adquiriu uma né? Infecção. Gente, dengue hemorrágica. Nossa! E aí, com a dengue, que é uma dengue que você não desenvolve por ter mordido por mosquito, sabe? Uma coisa assim, você não precisa ter sido mordido pelo mosquito para desenvolver essa dengue hemorrágica.
naquela hora, naquele lugar. E aí ele desenvolveu dengue hemorrágica, púrpura, que é um primo da dengue hemorrágica, que você sangra por todos os buracos do corpo, inclusive os poros da pele, né? Ele fazia videoconferência comigo e eu via a testa. Eu tenho até um print disso, eu dei um print até. O rosto dele, a testa toda sangrando pelos poros. Você via saindo sangue pelos poros, saindo sangue pelo braço, saindo sangue por tudo quanto era lugar. E a plaqueta dele baixando, 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 baixando. Uma pessoa adulta tem 150 mil plaquetas, mínimo, né? O Jorge estava com 10 mil. Né? Gente, só um pouquinho, Andréia. Eu pedi autorização para a Andréia ontem, né? Eu não tenho muita intimidade com o Jorge, apesar que eu gosto muito do Jorge, amo esse casal, conheço há certo tempo, não tenho uma convivência diária com eles, não tenho. Já tive há muito tempo atrás, mas nos últimos anos não. E ontem eu falando com a Andréia e o Jorge aceitou, eu vou trazer o esposo da Andréia aqui, eu só vou entrar nas tratativas com ele para ver data, horário direitinho, alinhar o que ele pode, o que ele não pode, e de antemão eu já falo que o Jorge está escrevendo um livro sobre toda essa situação, mas ele aceitou estar comigo aqui em um ao vivo, mas acho que eu vou alinhar isso só para julho por causa das datas, e eu tô doido para ouvir ele. Mas Andréia, voltando Vai ser aqui. ótimo. Andréia, Então, você assim, Andréia, comenta como que foi a notícia da intubação. vamos Assim, lá. eles ligaram para você, cara, deve ter Pois sido é. horrível essa decisão. Ele isso Ele tinha, era. ele tinha, Oh, ele peraí, tinha, que ele faltou tinha... parte espiritual aí, que eu pulei, peraí, vou falar. Então, tá. Só para você lembrar, ele tinha deixado algumas regras para você ou ele deixou tudo na sua mão? Quase é um palavrão aqui. Eu vou Não mudar a pode, palavra. fala, adoro. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Ó, Andréia, faz isso, isso, isso. Tá liberado isso, isso, não faz isso, Nada, isso. Falou nada, nada. Mas ele nem tinha nada. condições, né, Andréia? Não, porque a gente não achava que fosse chegar onde chegou. Na verdade, é isso. Vai lá, a Pois parte é, aí o que espiritual que você queria aconteceu? falar. Eu não sei porque que esse telefone agora resolveu que vai. Bom, aí o que aconteceu? Eu peguei eu tenho um vizinho meu, muito, muito amigo meu aqui, que ele é da Umbanda, né? E aí eu pedi reza para todo mundo, gente. E ele, então, eu amo, esse meu vizinho eu amo de paixão. Xexonoye, católico, umbandista, Rapaz, budista, todo mundo, ateu, todo até mundo, ateu orou, gente, pro Jorge. todo mundo, todo mundo. E aí, a entidade que ele recebe, na terça, não, na terça-feira, ele foi internado domingo e tal. De terça para quarta, a entidade olhou para mim e falou assim: você vai ter que ser forte. Você vai ter que abraçar suas filhas. Aí eu falei: fudeu, vai morrer. Rapaz, olha, porque quem é que fala um negócio desse, né? Porque o cabra vai embora, né? Aí, E rapaz, quem já conversou com elas, eles falam às vezes eles falam em mistério. Eles não sim, entregam o negócio direto. Eles ficam nunca, jogando pra gente ficar, nunca, né? nunca, né? Ele nunca fala direto, né? Aí o que É. aconteceu? Eu chorei nessa quarta-feira, que eu parecia. Você se imagina você pelado numa geleira. Era o quanto Ai, eu Jesus. tremia. Era o quanto eu tremia chorando. Mas chorei, 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 chorei e fiquei. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei com aquilo na cabeça, aquilo na cabeça, aquilo na cabeça. No dia 15, que foi no sábado, ele piorou. Piorou de verdade. E aí eu assisti um vídeo de um espírita que chama Rossandro Kinsley. Kinsley é um sobrenome esquisito. E aí ele contava a história de um colega dele que tinha tido câncer nos testículos e que estava para morrer mesmo. E ele foi para o Chico. Quando ele estava à beira da morte, ele foi visitar Chico Xavier. E aí o Chico olhou para ele e falou assim: como que você está? Aí ele olhou e falou assim: Chico, você está vendo aqui a minha situação, né? Estou me despedindo, né, Chico? Estou indo embora. Aí o Chico olhou para ele e falou assim: já pediu? Aí ele virou para ele e falou assim: pediu o quê? Para ficar. Já pediu para Deus para ficar? Aí eu fiquei olhando aquele vídeo e falei: peraí. Aí ele falou: não, não pedi. Ele falou: pede. Aquele jeitinho do Chico Xavier de falar: pede.
Diz para... Faz uma lista para Deus aí. Por que Deus tem que te deixar ficar? Aí ficou com aquilo na cabeça. E aí, a história é maravilhosa, mas eu gravei esse pedaço, sabe? Esse pedacinho. É bom ver esse vídeo do Rossandro. Porque a Já história anotei é o nome aqui. maravilhoso. Aí, eu vi esse vídeo dia 15. Aí, o que eu fiz? Dia 15. À meia-noite, eu me ajoelhei e virei, para quem é espírita, todo mundo sabe que Dr. Bezerra de Menezes é o maior expoente, né, que a gente tem, ainda mais que ele era médico, foi médico na Terra e tal, parará. Depois de Jesus, é um dos maiores expoentes do espiritismo, né? E aí eu me ajoelhei e falei assim, doutor Bezerra, é o seguinte, meu marido, a partir de agora, isso era dia 15, do dia 15 para o dia 16, meia-noite, meu marido, a partir de agora, é seu paciente. Ele não é paciente da sua equipe, ele não é paciente de mais ninguém. Eu não aceito mais ninguém olhando o Jorge. A partir de agora, ele é seu paciente. Estamos entendidos, doutor Bezerra? Não ouvi mais nada, né? Óbvio, né? Pessoa mal educada fala com o avatar do espiritismo desse jeito, grossa, muito, né? Muito mal educado. Aí ele chegou. Não te mete, não, homem. Ah, ele tá aí? Ah, não, deixa ele aparecer. Chegou, mas ele tá sem roupa, João. Vai parecer que só se fosse vestir. Aí, Tá. Aí, o que acontece? Isso era meia-noite, do dia 15 para o dia 16. Aí, entreguei para doutor Bezerra. Naquele momento, eu tinha certeza que eu tinha falado com o doutor Bezerra mesmo, de verdade. Aí fui dormir. Aí deu 2 horas da manhã, tocou o telefone. Era o pessoal da equipe. Nossa, de madrugada, né, cara? É terrível isso. Rapaz, como eu sei, como eu trabalho em hospital, eu sei que a ligação ruim não é de madrugada, tá? Ah, não é? Não, nunca, jamais. Para que tu vai acordar o parente 2 horas da manhã? Não tem necessidade. Acorda às 7 da manhã, que às vezes a pessoa já está até acordada, né? Essa é a verdade. Aí 2 horas da manhã tocou o telefone, mas eu me tremi do mesmo jeito, gente, porque como eu sou do hospital, eu achei, de repente, como eu sou do hospital, me ligaram, era 2 horas mesmo, sabe aquela coisa assim? Liga logo para o André, que o André já está acostumado. Bom, ligaram 2 horas da manhã e falou assim, André, vamos ter que entubar. A oxigenação dele caiu para 7,4. Rapaz, 7,4 é nada. Nada. Meu Deus do céu. Vamos ter que entubar, ele não quer. Eu falei, me dá o telefone aí, que eu vou falar com ele. E ele ofegante, sem conseguir falar direito. Aí eu falei assim, meu amor, você precisa entubar. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Falei assim, você não vai morrer. Você vai morrer se você não entubar. Você vai ficar vivo. Você vai ficar. Aí ele, tá bom, eu vou entubar. Aí deixou entubar, porque ele não queria deixar. Né? E aí, entubou. Jean, eu dormi em paz. Você acredita? Porque eu tinha Que certeza. lindo isso, hein? Eu Gente, tinha certeza desculpa. que o Dr. Bezerra É chegou lindo. lá. É lindo isso. Eu tinha É certeza. uma certeza espiritual, só quem já viveu ela sabe. Exatamente. Porque eu tinha certeza que Dr. Bezerra tinha chegado. Porque na hora que eu desliguei o telefone, eu falei assim, Dr. Bezerra chegou. Foi ele quem entubou meu marido. Ele está na mão dele. E aí, a situação dele não ficou boa, né? Piorou. Só piorava lá dentro, né? Entubou, mas o bicho pegou lá dentro. E toda vez eu dizia assim, quando o negócio dava uma piorada, porque a plaqueta dele só baixava. 10 mil é paciente de leucemia para morrer, 10 mil plaquetas. Né? Andréia, deixa eu fazer um comentário do que você falou sobre que o rapaz, né, que o Chico mandou para poder ficar. Teve uma madrugada em janeiro, eu estava muito mal. Ó, eu falo cansado ainda, gente. Imagina na época quando eu estava. Teve um dia de madrugada que eu acordei e eu levantei, sentei na beirada da cama, comecei a chorar e comecei a falar com Deus. E eu fiz esse pedido. Eu pedi para não morrer. É isso. Eu falei assim, Senhor,
o senhor sabe o que eu faço e por que que eu faço. O senhor sabe quantas pessoas eu já ajudei e Isso. quantas pessoas que eu ajudei nos meus dias ruins me ajudaram. E eu sei que tem mais gente para eu ajudar. Vou ficar emocionado, gente. E eu quero ajudar. E o senhor sabe, eu quero. Não é por dinheiro, não é por seguidores, não é por esse marketing digital infernal que a gente é bombardeado, mas é porque existem pessoas gritando pedindo um socorro. E É isso esse é o meu mesmo. legado aqui dentro. Então eu preciso. E eu até brinco com ele, né? Eu falo assim, senhor, até o Miguel completar 18 anos, eu até brinco. Enquanto o Miguel completar 18 anos, eu só deixo eu ficar. Miguel é meu filho, tá, gente? Para que vocês não saibam. Então, Andréia, ao longo da semana eu fui melhorando. Agora, essa semana, eu comecei a fazer exercício. Eu arrumei a piscina aqui de casa. Eu estou fazendo hidroginástica. A Ótimo. última vez que eu fui na médica, ela não pediu. Ela falou: Jean, não faça os exercícios, não pule corda. Eu amava pular corda. Não pule corda, que vai forçar o seu pulmão. Apesar que meu pulmão não ficou infectado e nem maltratado. Não ficou, mas pela questão do cansaço. Então, hoje eu Aham, faço só hidroginástica em casa. aham. Todo dia eu faço meia hora de hidroginástica. E voltando, e Maravilhoso. depois desse dia eu senti alguma diferença. Eu comecei a dormir melhor. E as coisas foram melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Andréia, por causa do tempo, tá, meu amor? Ah, Já sim, são é 40 minutos. 7h41. E, gente, nós vamos saber um pouco mais de toda essa história do Jorge com ele em breve, tá bom? Andréia, e a gente, e ficou muito, porque eu acompanhei. Andréia, eu confesso, eu olhava uma foto só, eu não tinha coragem de olhar as outras fotos. Eu não tive Eu condições sei. psicológicas de ver o Jorge daquele jeito, como ele É, ficou. Gente, o Jorge ficou assim. é isso. Tô exagerando? 69 quilos. Ele ficou assim. Quem conheceu o Jorge como ele era, É, estranhíssimo. Quando eu vi a é. foto dele, a única coisa que eu fazia assim, eu tampava a foto e eu lia o texto dele, quando ele Aham, aham. conseguia digitar texto, ou logo depois também, entende? Mas fora isso, eu não conseguia porque eu não queria ver o Jorge daquele jeito. É. Andréia, você, eu quero centralizar em você. Como foi para você ver o seu esposo, entenda, definhando desse jeito? Como foi para você ver o Jorge desse jeito? Então, já, o que que aconteceu? Fiquei 18 dias sem ter contato nenhum com ele. Porque Meu como Deus do céu. nenhum, porque como a Covid dele foi muito brava, ele não fez o hospital fez isolamento de 21 dias com ele, né? Então, eu não podia vê-lo. Ele entubado, em coma. Em geral, os pacientes eles são transferidos para outra UTI. Ele não foi, o dele foi adiado porque ele dificilmente. Quem teve a Covid dele fica ainda com o vírus ativo por muito tempo. Então, eles fizeram a quarentena dele de 21 dias. E aí, eu fiquei 18 sem ter contato com ele. Assim, quase doida dentro de casa. Quase doida. E quando os Mas boletins a médicos. equipe tirava foto dele para você, você via a foto Não, deles, fazia, não já fazia algum podia. vídeo chamada? De Nada. jeito nenhum. Ele estava muito mal. Né? E você imagina que eu tenho acesso à UTI, eu tenho acesso à UTI Covid, porque eu trabalho nesse hospital. Não deixaram eu ir. Não deixaram, porque eles sabiam que eu não Profissional, ia. profissional, negócios à parte. Não, eles hoje me dizem, eles dizem assim, André, não tinha condição de você ver o Jorge no jeito que ele estava, né? Porque ele Eu ficou acho que muito. até para o seu psicológico, para a Era sua por isso. crença, Era por para a sua isso. força de vontade, né? Eles disseram para mim que você não ia aguentar Não ver o que perder ele. a sua fé. Exatamente. Eles disseram que você não ia aguentar ver como ele estava. Né? E aí ele foi transferido para ela, ainda entubado, mas já passados os 21 dias da quarentena, ainda em coma. Aí ele foi transferido para UTI, normal, e aí eu podia visitar. Né? E aí já é a coisa mais louca do mundo. Eu amei. Eu amei vê-lo. Ninguém esperava. Mas é assim, eu tô com ele há 30 anos. Você Nesses... chorou de felicidade, de emoção, não foi de tristeza, Nada, talvez. nada, de E jeito nem nenhum. chorou. Nada. Peguei na mão dele, que era o que eu queria, era pegar nele. Eu tenho uma dificuldade, apesar de ser espírita, eu tenho essa dificuldade, eu preciso do toque humano.
né? E aí eu peguei na mão dele, pois é, eu peguei na mão dele e virei para ele e falei, meu gondoleiro, cheguei, Oh, cheguei, rindo. Porque ai, era um gente. momento. Rapaz, o bicho estava entubado. Ele já estava com a superbactéria castigando o pulmão dele. Já, a febre sem controle. Mas eu peguei na mão dele e falei, a mão dele quente, né? E eu peguei na Que mão dele e bom, falei, hein? cheguei, meu gondoleiro, tô aqui agora. Agora somos nós dois de novo, sabe? Então, assim, é, é, a minha filha, por exemplo, ela teve a reação que todo mundo espera quando viu ele entubado. Ela ficou muito mal. Chorou, Chorou, ficou gente. muito mal e tal, que é a reação normal dos seres humanos normais. Mas, Jean, no meio desse processo, teve um dia que ele, quando descobriu, quando ele estava querendo melhorar ainda na UTI Covid, querendo melhorar, e aí a superbactéria tomou conta, que é muito comum os pacientes como ele terem essa coisa da superbactéria, independente de qualquer coisa, o organismo está muito frágil, a superbactéria está rodando. Aí o que aconteceu? Ele deu uma piorada. Assim, ele estava indo bem, já estava com 60% do pulmão funcionando ainda na Covid. Aí entrou a superbactéria, caiu para 30 de novo. Aí eu olhei e falei assim, doutor Bezerra, então, né? Então, é seu paciente. O senhor não esquece disso, não. Foi mais educadinha dessa vez, né? Eu tô bem mais educada. Depois daquele dia que eu fui grossa, eu fiquei bem mais educada. Falei, doutor Bezerra, o senhor não esquece, ele é seu paciente. E aí eu ouvi, não sei quem, não sei se minha mentora, eu tenho uma mentora espiritual que eu vejo, ela é mulher, né? É minha mentora. E eu não sei se ela, não sei se ele, virou no meu ouvido e falou assim: eu vou devolver ele para você, mas você tem que ter paciência. E aí eu falei, cara, paciência é um negócio complicado, né? Mas, Quem conhece Andréa Salles sabe do que a gente está falando. exatamente. Mas, quando ele deu essa piorada, eu escutei isso. E aí vieram outras histórias, né? Um colega de trabalho dele, e essa foi sensacional. A gente nunca nem tinha falado de espiritismo, nada com esse colega de trabalho. Aí ele virou, falou assim: sonhei com o Portuga, que ele chama o Jorge de Portuga, né? Porque o Jorge é filho de português, tem cara de português. Aí, aí eu falei: é mesmo? O que tu sonhou com ele? Portuga estava de braço cruzado, um lugar verde, bonito, todo mundo de branco, todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, e o Portuga lá de cara feia, de braço cruzado. Quando eu cheguei para falar com ele, o Portuga falou assim: não fico aqui de jeito nenhum. Que legal, gente. E aí, e aí, aí Gente, eu, é porque vocês não conhecem o Jorge e quem me segue, quem precisam conhecer o Jorge, é desse jeito. desse jeitinho. Esse é o Jorge Eduardo. E aí, esse colega de trabalho dele falou assim, e eu tentava falar com ele. Aí ele dizia assim, não adianta tentar falar comigo. Já falei, pode me devolver. Aqui não fico de jeito nenhum. Ele dizia assim, o Portuga era a única pessoa naquele lugar bonito, todo mundo bem vestido, branco, gramado. Era a única pessoa de mau humor naquele lugar, era o Portuga. E aí, Ai, gente. pois é. E aí, juntando o que eu tinha escutado, eu vou devolver ele para você. Você tem que ter paciência. E esse sonho desse amigo, sonhou, né? Desse amigo dele de trabalho, dizendo, não, o Jó dizendo assim, não fico aqui de jeito nenhum. Eu tive ali a certeza que ia me devolver, né? Então, quando eu cheguei na UTI para vê-lo, mesmo entubado, em coma, corticoide, porque assim o que combate a Covid bravamente dentro da UTI é o corticoide, mas é uns corticoides que não vem de farmácia, não. É umas coisas pesadas, né? É uma coisa só de hospital. Ele estava enorme, inchado. Inchado, 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 inchado. A mão dele gordinha, toda gordinha, o pezinho gordinho. Então, assim, quando eu cheguei naquele momento para pegar a mão dele na UTI, fora da ala Covid já, eu tinha muita certeza que ele ia ser devolvido para mim.
sabe? Porque eu já tinha escutado, o povo já tinha sonhado, então eu tinha que acreditar. Ah, mas aí ele deu umas pioradas depois, deu, pô. O cérebro dele, ele teve, depois descobriu-se, ainda na UTI, que ele teve 8 AVCs, né? Então, Caramba! ele tá com crise de epilepsia, ele tá com controle de medicamento pesado, entendeu? Tá vivendo a vida dele, mas ele virou epilético, né? Não se sabe até quando, não se sabe se é para sempre, se a gente... Ideia. ninguém Deixa sabe. eu, deixa eu Vai, aproveitar que a nossa imagem está tão boa. Faça uma pose bonita. tá Vamos bom, ficar 5 segundinhos estáticos para poder. tá bom. Depois eu vou printar a tela. Então, 5 segundinhos e faz uma pose muito legal. Não te aguento, Jean, não te aguento. Ah, gente, tem que aproveitar. E agora eu sou o Wilson. Não te Para de aguento, falar. você de Eu óculos quase na dei uma hora. gargalhada. E Vai de quem vai novo com o tirar, seu e quem vai Wilson. fazer o print da foto, que eu não sei? Sou eu depois. Eu Ah, aprendi a tá. fazer direito. É. Vai. Um ano, filha, fazendo ao vivo a gente aprende, né? Vai lá, um, dois, três Adoro, e. adoro. Para você que não sabe, sim, o seu Wilson é do Náufrago do Tom Adoro. Hanks. Não, ele não está aqui por causa da pandemia. Ele já está comigo Há desde muitos, muito, 2001, na muito tempo. época que estreou o filme no Brasil. Pois é. Andréia, nós Vai. temos 9 minutos. E eu Nove não sei minutos. se meu... Vem. Eu não... Olha, ele chegou para Ai, me dar um cadê beijo ele? aqui, Jorge. Olha lá, de pijama. Ai, Banana de gente. pijama. Banana de Seu pijama. lindo, um beijo. Amanhã eu vou entrar em contato contigo. Brigadão, viu? Vai Tamo ser linda junto. nosso ao vivo. Tamo Vai junto. ser lindo. Agora, tu viu ela brigando com Bezerra de Menezes? Ela é folgada, né? Menino, primeiro grossa e depois É, simpática. Andréa Salles, né, gente? é a própria. É a própria. Ó, mas Ai, gente. eu tenho mais uma que eu lembrei aqui agora. Teve um amigo lá na comunhão, fizeram uma mega uma mobilização de prece para o Jorge. Aí, ainda nesse processo, ele antes de ir para a UTI normal, um dos líderes lá ligou para mim e falou: André, olha, foi lindo, lindo, linda a prece para o Jorge hoje. E você não sabe o que o médium viu lá. Eu falei: o que o médium viu? Falei assim: ele viu uma luz roxa vindo direto do doutor Bezerra de Menezes para ele. Eu não tinha Outra, falado, eu não tinha falado nada, Jean. Eu nada. não tinha contado nada para o povo da comunhão. Eu tenho até Acredito. vergonha de falar para o povo da Eu comunhão, que acredito. foi quem me Ó, educou. ele quer falar alguma coisa. Fala, É, Jorge. Não, é porque na terapia das cores, né, dos fluxos energéticos, quando você usa a cor roxa, a cor violeta, justamente é a cor de cura. Então, De é uma cura. coisa que ela não eu não sabe sabia. e eu sei por conta de outros estudos aí mais esotéricos. Eu não sabia que luz roxa Legal. era isso. Eu não tinha contado para ninguém da comunhão que eu tinha falado, né? Grosseiramente com o doutor Bezerra de Menezes. E aí veio essa informação. Você Ai, André, acredita? essa é ótima, gente. Pessoal, nós temos alguns minutos ainda e eu não sei se o meu ao vivo, aqui, o meu perfil está liberado para seguir reto a 1 hora, que hoje está normal, ele não cai mais nos 59 minutos, ele Tá, segue. Então, a Andrea travou aqui, deixa eu ver se ela vai voltar. Voltou, Deia. voltei? Tá bom. Voltou. E eu Beleza. voltei para você? Não, você não caiu, não. Foi a minha conexão que não está muito boa. Tá bom. Aí a gente vai continuar. Caso aconteça alguma coisa, André, você me dá mais uns 20 minutos depois, se a gente Tranquilo, abrir de tranquilo, não estou novo? fazendo nada, não. Então tá. Então tá bom. Então vamos continuar aqui. Gente, Andréia, eu queria que você contasse agora. Vamos contar a parte boa. A parte boa, porque eu vou conversar mais com o Jorge sobre essa questão dele e Sim, tudo sim, mais sim. futuramente. E aí com o Jorge, com certeza, vou ter que ter lenços aqui do lado, porque se com você eu quase chorei, com ele, É. com certeza eu vou chorar. Mas, Andréia, e aí a alta dele? Como que foi a alta? Essas fotos eu vi, tá? Vi as fotos, vi o vídeo. Essa eu tive a alegria de ver, até registrei tudo. Sim. E aí, como que foi para receber a alta? Quando teve o desmame do corticoide, ele foi para como é que é? Semi-intensivo, né? Então ele saiu da UTI Covid para a UTI normal, da UTI normal para o semi-intensivo. E no semi-intensivo ele ficou 15 dias, porque tem que fazer o desmame de uma série de medicamentos pesadíssimos de UTI e também tinha que ver como é que ele ia reagir a tudo, né? E foi aí que ele virou aquele ossinho, que é que você fala
Porque na hora que fez o desmame do corticoide, ele virou aquele ossinho, era só, me dava um nervoso danado, que eu passava creme nele no semi-intensivo, porque aí quando foi pro semi-intensivo, eu mudei para dentro do hospital, não saí mais. Morei dentro do hospital 15 dias com ele. Aí eu tinha nervoso de passar creme nele, gente, porque era só o ossinho. Imagina você passar o creme num osso, que nervoso que me dava, mas eu Ele deu perseverava. escara, Andréia? Então, ele teve sim. Por quê? Porque quem está entubado no tempo que ele ficou não pode mexer, porque o tubo não pode se mexer lá dentro, porque pode danificar a corda vocal, o Jorge é radialista, então você imagina. Então, ele ficou muito tempo parado. Aí ele teve 2 escaras muito grandes, a da cabeça fechou, a da sacral, que é em cima do reguinho do cu ali, ela não fechou, teve que ir para fazer cirurgia plástica, não teve jeito. E aí, ali ela era escara tipo nível 4. Nível 4? Acho que é nível 4. O Pessoal, penúltimo. se tiver alguém que não sabe o que é escara, é uma ferida que dá na pele por não movimento. E Isso, ali, muito tempo parado, a pele vai ficando, não tem circulação de isso, sangue morre. e tudo vai criando uma ferida. E essa ferida vai entranhando na pele e é como se a pele fosse morrendo, essa parte da pele Morre fosse. mesmo, morre mesmo. Foi até o osso a dele, né? Então, Nossa, a da sacral, a de trás, foi até o osso. E aí teve que fazer cirurgia plástica para fechar. Mas aí a gente só fez um pouquinho antes do carnaval, demorou a fazer a cirurgia, porque a gente tentou de tudo. A alta dele, primeira alta, porque a primeira internação dele foi 61 dias. Aí ele depois teve uma internação de 7 e outra de 4. Né? A de 7 por causa de uma infecção urinária, que se transformou em septicemia, porque ele estava muito frágil. Né? E a segunda por causa da primeira convulsão, né, que ele teve, que a gente ficou apavorado, que eu nem sabia o que era convulsão, e aí ficou 4 dias, aí convulsão você não precisa ficar muito tempo internado, né? E aí, o que acontece? Aí a gente tentou, né, com curativo e não deu, teve que ir para a faca mesmo, e aí, um pouquinho antes do carnaval, em fevereiro, ele fez a cirurgia plástica na sacral. as meninas, você manteve conversas assim filosóficas, espirituais, maternas com as meninas? Não. Rapaz, Não. eu não fui mãe, elas foram mãe de mim. Essa é a verdade. Oh, meu Deus. Eu não fui mãe. Que Rapaz, eu lindo. abandonei. Que lindo não, Jean. Péssimo, né, Jean? Você vem com a missão de ser mãe, aí chega um momento desse que você tem que amparar teus filhos. A única coisa que eu não consegui foi amparar ninguém. Você tá entendendo? É real, cara, é real, é real. É real, velho. Ai, gente, não tem como rir disso, gente. Rapaz, A mulher. as minhas filhas, Jean, naquele momento lá de Mas trás. não, peraí. Mas sabe por que que elas foram mães, sua mãe? Porque, gente, quem não conhece a Andréia de perto, assim, se tem algum amigo íntimo da Andréia nos acompanhando, vocês sabem do que eu tô falando. A Andréia e o Jorge têm uma puta criação para essas meninas, entendeu? Com bons valores e tudo mais. Então é claro que essas meninas iam tomar essa atitude. Eu percebo, assim, eu não sei os pormenores, mas com certeza, cara, é o equilíbrio que vocês deram na criação para essas meninas que elas mantiveram isso. Amém, amém. Jean, do dia que eu contei que o meu vizinho aqui, que é o vizinho bandista, que é a entidade lá que ele recebeu, falou que eu tinha que me preparar, que eu tinha que amparar minhas filhas, que foi uma quarta-feira, eu fiquei de quarta-feira até o sábado, que foi o dia que eu me ajoelhei e deu aquela conversadinha com o doutor Bezerra, fiquei de quarta ao sábado sem sair da cama, já. Sem sair da cama. Ó, a Drica tá falando. Ó, a Drica falou, ó, elas aprenderam com uma super mãe. É isso aí, Drica. A Adriana é suspeita. E olha que a Drica sabe de bastidores, hein? Deve saber de bastidores. Rapaz, a Adriana sabe mais da minha vida do que eu sei da minha vida. Ela lembra de Déia, coisa que eu não lembro. Ela lembra de coisa que eu não lembro. Déia, ano passado a gente falou sobre a questão de aprendizado coletivo e individual. Mas antes de eu falar isso, tinha uma pessoa nos acompanhando, que é o psicólogo Robson. Ele me deu um branco agora, não sei se ele é de Belém. Ele mandou uma mensagem aqui na interna, te agradecendo pela tua participação, maravilhado, mas ele tinha que sair. E ele mandou um abraço para você, para mim, falando que, mais uma vez, o conteúdo foi maravilhoso. Ele estava agradecendo, então eu estou passando agradecimento para você.
Eu que sou grata. Então, ano passado a gente falou sobre aprendizado coletivo e individual. Andréia, cara, com certeza você viveu aprendizados assim bem profundos, tanto Nossa, na ótica coletiva como na ótica individual. com certeza. O que que você compartilha para a gente desse seu Pronto. aprendizado individual, o coletivo? E se você quiser, descasque a cenoura, o abacaxi, o pepino da galera que não aprendeu PN até agora. Já, assim, vou falar primeiro do individual, que é o mais fácil, né? Tá bom. Muita gente me pergunta, Andréia, e aí? Principalmente os espíritas, né? E aí? O que você... a gente passa por isso, né? Na nossa religião, a gente aprende é porque tem que passar. É prova, expiação, né? Então, que você tirou disso, né? Qual o proveito? Porque se não tira proveito, já era, né? Vai ter que passar de novo. E aí eu falei assim, gente, eu posso dizer com todas as letras que o meu aprendizado foi o do perdão. Olha que louco. Jean, nada, Perdão. nada, nada, nada que ninguém tenha feito para mim de errado, e que eu fiquei sabendo, lógico, e que eu fiquei magoada, tem a menor importância mais. Sabe? Porque assim, quando você fica assim, a uma unha, porque eu fiquei uma unha de perder o amor da minha vida, né? Porque é isso. Ele é o amor da minha vida. Então, tudo que as pessoas fizeram de mal, de errado para mim, e que eu guardava mágoa, acabou já. Mas acabou do dia para a noite. Foi uma coisa muito louca. Muito louca. Do dia para a noite. De repente, nada mais tinha importância, fazia sentido. Eu ficava lembrando assim, fulano, não sei o quê. Rapaz, fulano não fez nada comigo. Sabe aquela coisa assim? Não tem mais nenhuma importância. Então, assim, o meu aprendizado foi o do perdão. Nada tem mais importância para mim. E olha, a minha dúvida daqui para frente é se eu vou ligar para se alguma pessoa fizer alguma coisa comigo. Porque assim, bicho, não vai ter dor pior na minha vida do que eu passei. Não, claro que vai ter, né? Porque de repente um dia, né, a gente vai embora, o Jorge vai morrer, não sei se vai morrer antes de mim depois, mas assim, essa é a Vai que vem verdade. uma nova pandemia aí daqui a 15 anos, 20 anos. Pois é, ninguém merece, Senhor. E aí, definitivamente, eu, para vou estar realmente no grupo de risco Master. Nós, né? Então, assim, o meu aprendizado individual é o do perdão, já. Nada que ninguém tenha feito para mim Que tem a lindo, menor importância. que lindo. O E o aprendizado coletivo? coletivo, para mim, assim, muito de especulação perto do que eu passei. É o de aprender a conviver com as pessoas. Mas espera aí. Mas as pessoas não estão convivendo com ninguém? Essa é a questão. Agora, a maioria das pessoas está sentindo falta até daquela pessoa insuportável do trabalho dela. Porque pelo menos você tinha alguma coisa para se ocupar, né? Porque não tem trabalho que dure o tempo que você fica dentro de casa. E aí você fica meio doido dentro de casa. Sabe uma coisa que eu odiava antes da pandemia e que eu estou sentindo a falta danada? Praça de alimentação de shopping lotada. Rapaz, pensa numa coisa que eu odiava. Rapaz. A do Brasília Shopping, então, né, meu amor? Rapaz, olha. Rapaz. A do Brasília Shopping, então, com todo Aquele respeito à animado. nossa amiga Renata Monerati, que deve estar por lá ainda, mas não é que eu estou falando mal, é porque quando fica lotada, ela fica lotada. Lotada. E é lá mesmo que eu como. Então, assim, eu fui lá. Sério? Sério? Fui lá comer hoje de novo. Olha aí. Gente. Ninguém. Cadê aquelas pessoas batendo com uma bandeja na outra? Cadê aquela mulher correndo para pegar a cadeira que tu ia sentar? Sabe? Cadê aquela pessoa mal educada que está cuspindo como é naquele no buffet de comida? Aquilo? Cadê, gente? Cadê aquela pessoa que escolhendo o bifinho e leva 2 horas para escolher o bife do buffet e faz aquela fila enorme na praça de alimentação do quilo, do restaurante aquilo? Rapaz, então assim, eu acho, tirando por mim,
que as pessoas, o aprendizado coletivo dessa pandemia é aprender a conviver. Porque a maioria das pessoas está sentindo falta de gente. E de gente até gente chata. Eu com o Alexandre, agora em julho próximo, nós vamos completar 10 anos que estamos juntos. Passa rápido isso. Passa rápido. Tá? E assim, ontem mesmo, o Miguel voltou para casa da mãe. O Miguel estava sentindo muita falta da mãe. Então a gente está bem, porque agora a gente está com a casa só para eu, só para mim e para ele, né? Estamos só com a casa só para nós dois. E ontem, no domingo, eu tô muito sensível por causa da pandemia, né? Se alguém mais tiver, eu tô assim a flor da pele. Qualquer campanha frufru na internet me faz chorar. E ontem eu estava muito aflorado. Quando ele acordou, eu cheguei para ele e falei para ele: nós vamos fazer, eu vou fazer uma contagem regressiva uma contagem regressiva a partir de 1º de junho dos nossos 10 anos. E a minha pergunta para você é: você vai querer continuar? Você vai querer? Porque eu não vou fazer uma contagem regressiva para no final do mês você me dar o pé na bunda. Ou não querer mais. Poxa! Eu tô desse jeito. Ele riu e ele falou assim: não, claro, a gente vai continuar, claro, amor, a gente vai continuar. Por que eu tô comentando isso? Porque para mim, não é, para mim é estranho e ao mesmo tempo não é o tanto de gente divorciando nessa pandemia. Tanta gente que achava que estava bem, mas quando foi obrigado a conviver diariamente, aquilo que era belo caiu por terra. E às vezes eu olho para o Alexandre e falo assim, eu quero reforçar isso. Gente, as diferenças é o que fortalece qualquer casal. Você precisa entender isso. As diferenças entre o casal é o que os fortalece. Amor não fortalece essas coisas, gente. Amor, ele gera, ele é tal, tá bom? As diferenças é que é o foda, é que é difícil lidar com as diferenças. Mas a partir do momento que você entende que essa diferença, junto com a sua, compreendidas e empaticamente buscadas a conviver, meu amor, aí o negócio é forte. Entende? Rapaz, você é o falou que uma coisa que eu acontece. aprendi com a psicóloga do Jorge. Diga. Ela virou para ele e falou assim: você pode amar uma pessoa sem gostar de conviver com ela. Aí eu digo, rapaz, que negócio profundo isso, né? Mas é verdade. Tem muita gente que a gente ama, mas Deus me defenda de dormir com essa pessoa todo dia, né? Então, só para fechar o raciocínio, dentro desse aprendizado coletivo, isso me estranhou muito, essa questão de tanta pessoa estar se separando, de tanta gente, de pais que, querendo ou não, eu não vi nenhuma matéria sobre isso, mas a gente sabe que tem pais que não estão suportando as crianças dentro de casa. Eu com o Miguel, de 10 anos, meu filho tem 10 anos, teve um dia que eu estava tão estressado que eu chamei ele no quarto, eu não briguei, não bati, não fez nada. Eu só olhei para a cara e falei assim: você precisa me ajudar. Desse jeito, com esses olhos arregalados. Você precisa ajudar o papai. Senão o papai vai quebrar prato. Papai vai quebrar o seu tablet. Papai vai quebrar o seu celular. Você precisa ajudar o papai. Papai está ao ponto de estresse. E o Alexandre rindo no outro quarto. Voltando para essa realidade do coletivo e tudo mais. Andréia, é inacreditável como a gente percebe que... Às vezes eu fico imaginando, e aí eu vou entrar na outra pergunta. Cara, será que o Brasil está sofrendo ainda? Claro, não vou entrar em política nem pelas barbaridades. Mas será que a gente ainda está sofrendo isso porque o povo não está aprendendo? Não é uma pergunta, é uma retórica, tá? É uma retórica. Não vou entrar nos pormenores, a gente vai andar. Você acha que ainda... Eu acho que não é só o mundo, né? O mundo. A morte do Paulo Gustavo mexeu muito com a gente aqui em casa, principalmente com o Alexandre. O Alexandre era fã incondicional, principalmente da Senhora dos Absurdos. Ele adorava a Senhora dos Absurdos. E ele ficou muito mais triste porque o Alexandre, ele vem de uma raiz evangélica assembleiana e ele ficava arrasado com aqueles discursos de ódio quando o Paulo Gustavo estava internado. E aí, Andréia... Não tem discurso de ódio justificável em nenhuma instância. Para aquilo.
para aquilo, não tem. Para Aí nenhuma instância. a pergunta a pergunta capciosa é: um ano depois, o que você acha? É ira de Deus ainda? Mas eu não achava que era ira de Deus nem um ano depois, tá? Nem lá atrás. Não, com Nunca achei. certeza. É só provocação mesmo. Não, eu não acho que é ira de Deus, né? Porque eu acho que a gente trabalha no espiritismo o livre-arbítrio, né? Então eu acho que a gente escolheu esse caminho. Muita gente me pergunta: "Ah, Andréia, mas a gente tudo é predestinado?" Não, tudo não. Só que isso é igual uma bifurcação. Você chega num ponto que você pode escolher ir por esse caminho, que é um caminho mais fácil para chegar lá. Todos chegaremos lá. Sabe Deus onde é esse lá? Todos chegaremos lá. Mas tem uma bifurcação. Tem um caminho que você vai rapidinho. Aí tem esse aqui que você também vai chegar lá. Mas o danado do caminho tem quebra-mola, tem cone, entendeu? Tem buraco, tem obra do GDF no meio do caminho, às 7 da manhã. Você está entendendo? É isso. É isso. Qual o caminho A que você obra do túnel do centro de Taguatinga. A obra do túnel às 7h30 da manhã, que é a hora que todo mundo está indo trabalho, né? Tem blitz da polícia às 6 da tarde. Qual o caminho que você. Não é o Brasil, é o mundo. Qual o caminho que o planeta Terra escolheu? Certamente é o caminho do quebra-mão. A gente podia ter feito outra Andréia, trajetória? Podia, é esse daqui. Mas a gente fala, vou escolher. É a tal da porta larga, porta estreita, aquele negócio, né? Aqui era nesse estreita. início de, Vamos pela larga. nesse, nesse início de ano, eu comecei a treinar um pouco mais a minha sensibilidade. E dentro desse cenário que a gente está falando sobre espiritismo, vou falar para você. Eu tenho afinado mais. Às vezes eu estou fazendo algumas coisas, eu ouço algo, Uhum. faz isso. Eu vou e faço. No dia que eu não faço, dá merda. É. E detalhe, às vezes eu não faço só para ver se eu estou ficando doido. Oi, gente. Eu sou abusado com o mundo espiritual, não sou? E aí eu vou e faço. Mas eu tenho sentido, e desde o ano passado isso aconteceu, eu conversei com todos vocês que passaram aqui. A minha crise maior foi porque eu sentia o que estava acontecendo, mas eu não discernia, eu não tinha o entendimento do que estava acontecendo. Um ano depois, essa sensibilidade veio aflorada novamente e eu tenho buscado respeitá-la para as minhas coisas. Andréia, a gente está entrando no final e deixa eu perguntar para você. Qual é a mensagem que você quer deixar de encorajamento para a galera? Uma mensagem de paz, de amor? Qual é a sua mensagem que você quer deixar? Olha, a minha mensagem é o seguinte. Quando o Chico Xavier estava numa situação muito, muito, muito difícil, talvez a situação mais difícil que ele já tenha passado, que ele passou nessa encarnação dele, ele pediu uma audiência com Maria de Nazaré. Para quem não sabe, Maria de Nazaré, para o espiritismo, cuida dos suicidas. Ela é a presidente, governadora, sei lá, qualquer coisa aí, bota um cargo bom aí para ela, do Vale dos Suicidas. Porque o suicida, ele não pode ficar no planeta, na crosta terrestre, porque a energia dele acaba estimulando outras pessoas que têm essa tendência a cometerem suicídio. Então ele tem que ser tirado da crosta terrestre. E ele é levado para o Vale dos Suicidas até ele decidir se perdoar. Porque não é Deus que perdoa, é a gente que se perdoa. Auto Então, perdão. é o auto-perdão. Se o suicida se auto-perdoar, ele passa rápido pelo Vale dos Suicidas. Se ele não se auto-perdoar, ele vai ficar lá até Maria de Nazaré, ó só, conseguir convencê-lo de que ele precisa se perdoar. Então, você imagina o tamanho que essa mulher é de ocupada, né? Ela cuida dos suicídios, da Terra inteira, do planeta Terra inteiro. E aí, mas Chico só queria que a mensagem, igual eu assim com o Dr. Bezerra, só pode ser Dr. Bezerra? Então, Chico só queria Maria de Nazaré para mandar uma mensagem de consolo em relação ao que ele estava passando. E aí, Maria de Nazaré mandou um recado por Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier quando ele estava encarnado. E aí, Emmanuel virou e falou assim: Chico, Maria de Nazaré mandou a sua resposta à pergunta que você fez a ela.
Aí ele, todo empolgado, virou e falou assim, qual foi? Aí ela, isso também vai passar. Então, eu vou deixar aqui para todo mundo a mensagem de Maria de Nazaré. Isso também vai passar. Estou plagiando aqui a senhora, mãe dos suicidas. Morra com dignidade. Que horror, gente. Essa é a melhor de todas. Quem assistiu o filme vai entender do que eu estou Muito falando. bom, Gente, muito bom. Muito bom. antes de eu terminar com a Andréia, deixa eu só virar aqui. Pessoal, lá no perfil, esse é o meu perfil que eu falo sobre cinema, séries, é o Vida de Cinéfilo, @Vida de Cinéfilo. Se você ainda não me dá um apoio por lá, por favor, siga. Tem um conteúdo muito rico que a gente está fazendo lá. E na próxima sexta-feira agora, dia 28 de maio, às 9 horas, eu vou estar falando sobre dublagem e a pandemia, que a dublagem sofreu muito na pandemia. Se você, com certeza, se você curte alguma série, algum filme dublado, provavelmente você viu que no ano de 2020 você perdeu muita coisa porque a dublagem não estava acontecendo. A dublagem está retomando agora, se eu não me engano, uma fase aí está melhorando, eles estão voltando. E quem vai estar conversando comigo é o Paulo Carvalho, dublador carioca, e eu estou ansioso para conversar com ele, tá bom? Voltando para cá, e no mês de junho agora, pessoal, deixa eu arrumar aqui. Ai. No mês de junho agora, eu vou estar fazendo uma nova série, vou estar conversando com mamãezinhas que há um ano passado eu conversei. Vão ser 3 mãezinhas que eu reconvidei para estar conosco. E a gente vai estar fazendo essa mesma viagem do que aconteceu um ano. Uma delas estava grávida de 7 meses da bebezinha dela. Hoje a bebezinha já nasceu, já está com 8 meses, vai estar com a gente. Tem umas histórias muito bonitas e legais que vai estar com a gente aqui. Deixa eu botar o comentário do pessoal. E também a gente vai fazer um final de semana especial do Dia dos Namorados. Vou estar aqui com uma turma muito legal, falando sobre filmes de amor, algumas coisas bem legais. E também, em junho, vai ter a Semana do Orgulho LGBTI+. Vamos fazer a última semana de junho inteira. Vamos falar sobre política, direito, religião, dentro do cenário LGBTI+, e os diálogos, né, de cinema, de séries, com filmes com temáticas bem específicas LGBTs que vai estar dialogando. E antes de eu pedir para a Andréia fazer os agradecimentos dela e despedida, eu quero sinalizar para vocês isso daqui, a fitinha do Setembro Amarelo. Eu sou muito engajado com a prevenção do suicídio, valorização da vida. Na minha outra conversa com a Andréia, eu já falei um pouco sobre isso, mas eu quero reforçar aqui. Se você não tem ninguém de confiança, se você está passando por uma situação e que infelizmente você não confia ou não tem ninguém próximo para conversar, liga para a central do CVV 188. Ligação 24 horas por dia, gratuita, inclusive do seu celular. Você pode conversar pelo chat e também tem por e-mail, tá bom? Fica aqui a dica. Déia, por gentileza, os seus agradecimentos e a sua despedida, minha linda. Jean, Livro. Fala sobre o livro. Ah, o livro, Ó, então eu vou me despedir falando do meu livro aqui. Eu vou tirar até os comentários para aparecer melhor. Peraí. Olha só. A Gôndola Vermelha, eu escrevi na pandemia. É uma trilogia que se passa em Veneza, no século XVI e XVII, porque ele tem a continuação. Eu não estou com o livro da continuação aqui, que eu acabei de lançar, que é A Herança de Luca. Ó. Você chega no final, ó, sem spoiler. Você chega no final e você vê, ó. Tem a continuação, ó. Continue a Herança de Luca, que eu estou sem o livro aqui. É uma trilogia e que eu escrevi durante a pandemia e eu estou escrevendo agora, nesse exato instante, o terceiro livro. Querida, minha convidada é PH 3Y, 2 N's e A. Fina! Ela escreveu a história em Veneza. Século XVI. Gente, 16, amor. Vocês têm que ler, porque... Ó, no Instagram da Andréia, na telinha lá do IGTV dela, tem um bate-papo dela com a Drica. A Drica faz uma mini entrevista com a Andréia sobre a produção do primeiro livro, o lançamento do segundo. Isso. Então, se você tiver interesse, passa lá pelo IGTV da Andréia Salles, que está lá gravado, tá? Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque a ambientação
são os bailes de máscara do Carnaval de Veneza. E tudo baseado em pesquisas históricas. Então, os meus personagens estão contextualizados em fatos reais, tá? Então, vocês Meu vão amigo, aprender... PH3Y2NIA. Vocês vão Fina. aprender história lendo meu livro, apesar de que é uma história picante, tá, gente? Já estou avisando logo, Ai, né? adoro. Porque Carnaval de Veneza, antigamente, não era para menores de idade. Amo. Esse carnaval ainda existe? Não existe mais, não. Como Ai, é que que vai... chato. Menino, como é que vai fazer aquela... O povo vai fazer aquelas coisas todas no beco que faz no livro? Não pode, gente. Ah, gente, pega um castelo daquele e faz uma festa fechada. Mas, Jean, vamos encerrar essa live? Vai lá, dá a sua despedida e agradecimento. Gente, obrigada aí. Eu já vi Drica, Andréia, as duas aqui ficaram. Thalita, minha amiga. Todo mundo aqui. Olha, eu vi também várias pessoas. Ah, Leila, um beijo, Leila. Tô de mão dada contigo, hein, Leila? Outras pessoas passaram aqui, a Zaira, eu vi também. Ó, a Andréia tá falando pra gente continuar. Ah! Bicho, André, eu não vejo há tanto tempo, ainda mais com essa pandemia, que a André mora no Rio, é minha amiga de criança, gente. Foi outro dia esse negócio de Ai, criança. Andréia, Ah, Andréia. Rosana, beijo, olha. Andréia, eu tô falando com você, não com essa Andréia aqui da tela. Tô falando com você, amiga de infância da Andréia. Vou fazer um ao vivo sobre os segredos de Andréia Salles na infância e Jesus, Maria adolescência. José, essa Andréia aí sabe. Adoro! Olha, ela foi minha madrinha de casamento e tudo. Essa aí sabe Ai, todo que o meu passado. lindo! Todo o meu Ai, passado. amizades assim são lindas, né? Sim, para sempre, com certeza, com certeza. Então, gente, obrigado por vocês terem ficado aí me ouvindo. Eu tenho certeza que muita gente aí se emocionou aí com a história do Jorge aqui e nossa aqui. E eu sei que muitos que estavam aqui rezaram. E eu tenho certeza que não foi só aquele meu embate com o Dr. Bezerra. Eu acho que o Dr. Bezerra também ouviu as mais de 500 preces que eu tenho certeza que o Jorge recebeu. Então, ele devolveu ele para a gente. E eu sou eternamente grata a todos vocês que rezaram por ele. Legal. Andréia, só reforçando, gente, se vocês conseguirem, leiam essa matéria, super interessante, tá? Os efeitos da Covid no cérebro. Tá muito legal, cheia de referências, de fontes, fontes confiáveis, muito interessante, muito bom para ler, gente. Realmente, eu como um ex-coviteiro, olha só, gente, um ex-coviteiro e ainda tenho sequelas, e eu consegui entender o que está acontecendo comigo por eu ler essa revista, tá bom? Só repetindo que alguém deve ter chegado no final, eu estou sofrendo de síndrome da fadiga crônica. As pessoas perguntam, mas como você tá? E é chato falar, né? Estou cansado, que não sei o quê. Eu falo, eu estou com síndrome da fadiga crônica agora. Você é fino. Pessoas lindas, a todos vocês, obrigado pelo apoio, pelo carinho de ficar aqui com a gente. Se você ainda não conhece o meu conteúdo, passa por aqui. Esse meu perfil não são para pessoas conservadoras e retóricas, tá? E pessoas assim do século passado, tá? Aqui é pra gente dinâmica. Passa lá pelo Vida de Cinéfilo, conhece nosso conteúdo, tem muita coisa bacana. Em junho vai ter o diálogo com as mamãezinhas, tem muita coisa fofa que a gente vai conversar. E também o Dia dos Namorados. Vamos fazer um especial no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, que vai ser muito lindo, tá bom? E, como sempre, beijo, de coração para coração. André, um abraço forte para você, para o Jorge. Vou procurá-lo amanhã para a gente poder alinhar a conversa dele. E eu vou estar com o Jorge aqui, gente, o esposo da Andréia, em breve. E também em julho com essa linda de novo sobre o Divaldo Franco. Ai, vai ser muito bom, gente. Aquele filme arrebenta. É isso. Vai ser 10. Tchau, Déia. Tchau, gente. Tchau, foi lindo. tchau. Beijo. Beijo. Fica na paz. Se cuidem.